Olá, começa agora o Fisco em Pauta, programa do Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte, com notícias na área econômica, fiscal e tributária. No programa de hoje, nós vamos mostrar como anda o programa Nota Potiguar e as premiações que estão conquistando aqueles que pedem o CPF na nota fiscal. O governo criou um novo regime atacadista para estimular o desenvolvimento do comércio neste setor. A nova Previdência e os impactos para os servidores públicos. E a reforma tributária? O que esperar desse próximo grande passo do governo federal? Fisco intensifica fiscalização em bares e restaurantes. A emissão da nota fiscal é obrigação dos estabelecimentos. Tudo isso e muito mais agora no Fisco em Pauta. Você já baixou o aplicativo Nota Potiguar no seu smartphone? Não perca tempo! O programa do governo do estado para estimular o consumidor a pedir o CPF na nota fiscal está garantindo muitos prêmios. Somente agora, na quarta edição, o sorteio repassou R$ 277 mil em dinheiro, tanto para os cidadãos sorteados quanto para as instituições filantrópicas indicadas por cada um. E uma dessas organizações foi a Casa de Apoio Durval Paiva, que se dedica a melhorar a vida das famílias que enfrentam tratamento contra o câncer. A casa ela é mantida, na verdade, por pessoas físicas. São quase 20 mil pessoas que doam todo mês, ou por parcerias com empresa. Quando chega uma campanha dessa, uma ação efetiva dessa, que ela é mensal, né, você já pode planejar. Nós já planejamos, inclusive, em que utilizar esses recursos. Nós vamos utilizar ele na instalação da energia solar, né, para economizar na energia elétrica. Então nós estamos juntando, acumulando para que o dinheiro seja investido nesse projeto. A Casa Durval Paiva recebeu nesse quarto sorteio o maior volume de recursos destinados a instituições filantrópicas pelo programa Nota Potiguar, um total de R$ 32 mil. Dinheiro que vai fazer diferença nas próximas ações desenvolvidas pela casa. Essa casa que é referência, não só no Rio Grande do Norte, mas em todo o país, no acolhimento às crianças e adolescentes com câncer. Então aqui, enquanto governadora, toda a nossa gratidão. Agradecer a Casa do Durval Paiva por esse acolhimento, esse tratamento às crianças e adolescentes acometidas do problema do câncer. Iris e Oni são mães de crianças atendidas pela casa. Para elas, o enfrentamento da doença não seria possível sem o apoio da instituição durante os anos mais difíceis da vida delas. Até hoje eu considero a minha segunda casa, né? Eu cheguei aqui desordenada, né? Minha filha foi desenganada, então aqui eu tive todo o apoio psicológico, todo aqui dentro da casa e eu tive, né? E minha filha também. Aí eu comecei a entrar na sala de artes, comecei a gostar, né? Comecei a fazer os artesanatos, costura também. Mudou tudo na minha vida, porque quando você está com sua mente ocupada, você esquece um pouco. A casa até hoje me dá esse suporte, né? Em termos de cursos, porque hoje eu sou boleira, né? Graças a Deus consegui isso aqui na casa. Era um sonho que eu tinha de ir para essa área da cozinha, mas não tinha condição de pagar um curso, né? E até nisso a casa me ajudou, como nos ajuda até hoje, né? Essa edição do Nota Potiguar bateu a marca de 200 mil pessoas cadastradas no aplicativo, o que possibilita a inclusão do sorteio. Mas fica o alerta, o cidadão deve informar em cada sorteio a organização que ele gostaria de ajudar a contemplar. O programa Nota Potiguar já distribuiu mais de R$ 1 milhão em prêmios desde o seu lançamento. A ideia do programa é incentivar a população a pedir a nota fiscal no momento da compra. Um gesto pequeno que coíbe a sonegação de impostos e aumenta a arrecadação do Estado. A gente não quer parar por aí, a gente tem um objetivo de cada vez mais interiorizar essa campanha, fazer com que essa campanha chegue ao interior do Estado e aí o céu é o limite, a gente espera chegar a 300, 400, 500 mil usuários. A emissão da nota fiscal não é apenas um direito do consumidor, mas também uma obrigação dos fornecedores e estabelecimentos.
Neste mês, o fisco intensificou a fiscalização em bares e restaurantes, suspeitos de não emitirem o documento fiscal. Foram as denúncias feitas pelo aplicativo Nota Potiguar que alertaram os técnicos da Secretaria de Tributação sobre a necessidade de se intensificar as fiscalizações no segmento de restaurantes da capital. Essa operação a gente tem fruto de um monitoramento que a Secretaria faz já há um tempo. Nesse monitoramento, a gente já tinha identificado que o setor de restaurantes é um dos mais críticos, né, pela série de vetores que alimentam esse monitoramento. Com o advento da Nota Potiguar, onde o cliente do restaurante ele pode fazer a denúncia via aplicativo, isso se tornou mais visível. E com a identificação bem clara de cada operação, onde ele denuncia, onde ele junta a documentação para comprovar, né, que houve a falta da emissão do documento fiscal. A operação conta com a participação de 64 auditores que visitam os estabelecimentos e neles permanecem durante um dia inteiro. O cadastro de máquinas no CNPJ correto, a exigência do CPF do consumidor em troca da nota são alguns dos problemas que eles encontram, além da falta de emissão da nota fiscal. Mas as denúncias mais frequentes têm sido relacionadas a entregas deliveries. Onde é mais comum a falta da emissão da nota e que também, igual no consumo do estabelecimento, é de responsabilidade do restaurante que está fornecendo aquela alimentação. Cerca de 100 grandes restaurantes da cidade foram escolhidos para receber a visita dos auditores, o que corresponde a 10% do total. Até agora, 72 deles já foram fiscalizados. Esse gráfico mostra bem como se comporta a emissão da nota de um estabelecimento depois da visita dos fiscais. Wellington também participou da fiscalização e encontrou diversas irregularidades. No último restaurante que eu fui, isso aí era nítido. E havia até uma preocupação do contribuinte de fugir com a mercadoria. Entregava ali e quando eu percebi que ele pegava a mercadoria num outro local, e na hora eu não estava vendo onde era o local. Aí eu consegui constatar que eles estavam saindo por outro local, eu fui pedir para o gerente trazer tudo para o mesmo local, para sair todo mundo pelo mesmo local e assim eu consegui verificar uma por uma. Mas deixei a notificação que já tinha constatado as saídas irregulares sem o documento fiscal, apenas com um comprovante não fiscal. Esse outro auditor também se deparou com problemas, mas não com o número de notas emitidas, e sim com o valor lançado pelo estabelecimento em cada uma delas. O aplicativo que, no caso, o contribuinte, né, utiliza para regularizar o sistema dele, é bem atualizado, entendeu? E eles lançam o valor que eles querem, entendeu? Uma mesa que tem, por exemplo, para dividir uma mesa onde passa 4 cartões, ele pode lançar só 2, parte do dinheiro e fica 2, 3 sem ser lançado, né? Então, é um faturamento diferente, né, que vai dar prejuízo para o erário. A reforma da Previdência Nacional já foi promulgada e as novas regras passam a valer para trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos federais. A expectativa agora é para o alcance dela nos serviços públicos estaduais e municipais. Os servidores são os maiores críticos. O evento contou com a participação do diretor da Federação Nacional do Fisco, Celso Magliani, que criticou a chamada nova Previdência. O trabalhador do serviço público trabalha muito mais. Ele tem que trabalhar 40 anos para compor a condição de aposentadoria. Ele paga mais, ele paga muito mais, porque ele vai pagar 480 meses e alíquotas muito maiores, né? Ele recebe menos na aposentadoria dele, porque os cálculos de aposentadoria dele provocam uma redução em relação ao quadro atual muito relevante, que pode chegar a 40%. E, por fim, ele quase não se aposenta, dependendo da idade que ele começa a fazer a contribuição. Para o presidente do Sindiferne, Roberto Fontes, a preocupação agora é com as principais implicações para os servidores públicos estaduais. Nós temos a certeza que o Estado vai ter que aplicar a alíquota mínima inicialmente, né? A alíquota de 14%. Mas a PEC 6, que virou emenda constitucional 103, ela prevê a possibilidade de aplicação de alíquotas extraordinárias, né, nos estados em que a situação do cálculo atuarial é muito
complicada. É o caso do RN. É o caso do Rio Grande do Norte. Então nós precisaremos analisar com bastante calma tudo isso que virá com a PEC paralela para, enfim, tomar uma posição em relação ao que nós vamos propor ao governo para a reforma da Previdência aqui no Rio Grande do Norte. O diretor de formação sindical, Fernando Freitas, reforçou a preocupação com a possível reforma estadual, já que o governo anunciou que pretende enviar à Assembleia Legislativa um projeto para a Previdência em dezembro. Nós não aceitaremos alíquota superior a 14%. Nós vamos propor uma alíquota progressiva. Quem ganha menos paga percentualmente menos, quem ganha mais paga percentualmente mais, com um limite de 14%. Acima disso, a nossa categoria particularmente não irá aceitar. Sindicalistas também falam sobre o impacto das mudanças para os servidores públicos estaduais e já anunciam resistência à ideia de mudanças no Rio Grande do Norte. Nós do SINSP iremos, em conjunto com o Fórum, esperamos contar com as demais entidades do Fórum Estadual dos Servidores para esse embate, se a governadora ousar enviar essa reforma para a Assembleia Legislativa. Nós não aceitamos discutir reforma de Previdência que retire direito dos trabalhadores. E nós vamos propor ao governo que, ao invés de enviar reforma administrativa para diminuir e punir os trabalhadores do Estado, o governo faça seu dever de casa. As discussões em torno do futuro da Previdência agradaram os participantes do evento. Quem está há menos de 5 anos para se aposentar, tem uma dúvida muito grande se realmente compensa se aposentar nesse novo modelo ou não. Então, e esses seminários, eles servem justamente para isso, para elucidar essas dúvidas, porque depois que você decide pela sua aposentadoria, é um caminho meio que sem volta. Então você tem que saber se é melhor permanecer um pouco mais e garantir alguns direitos, ou se efetivamente é melhor se aposentar e sair. Então essas dúvidas, elas só podem ser sanadas através desses seminários. E a reforma tributária foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa. O auditório da Assembleia foi palco para a discussão de um tema que vem sendo bastante analisado nos últimos anos, a reforma tributária. Em meio a inúmeras propostas, 2 são vistas como as mais relevantes. A PEC 110, que está no Senado, e a PEC 45, que está tramitando na Câmara. Os estados também, o secretário de Fazenda, se reuniram há meses, né, e fizeram também a sua proposta, onde o ponto mais importante é pôr fim à guerra fiscal, manter a autonomia dos estados, desconcentrar as receitas da União, porque a Constituição prevê uma série de atribuições para os estados, mas ao longo do tempo esses recursos foram sendo concentrados por diversos mecanismos na União e o Estado perdeu a condição de atender a essas demandas. Vista como proposta da oposição, na audiência pública foi discutida a reforma tributária solidária, uma sugestão apresentada por entidades representativas do fisco. O debate foi proposto pelo deputado estadual Francisco do PT, que tem como objetivo tornar mais justa e solidária a cobrança de impostos no Brasil. O Brasil vem discutindo ao longo de vários anos muitas propostas de reforma, inclusive aprovando reformas que retiram direitos dos trabalhadores do nosso país, como a reforma da Previdência, e deixa de fazer provavelmente a reforma mais justa, a reforma mais importante, a que corrige desigualdades sociais no nosso país, que é a reforma tributária. Não é justo um país como o nosso tributar as pessoas no consumo e não na renda, o que seria o mais correto. Esse modelo de tributação do nosso país só aprofunda as desigualdades sociais e por isso que tem que ser revisto. Representantes de diversas entidades como Fenafisco, OAB, Anfip, Cotep, ICMS, Fecomércio e Fierne estiveram presentes na audiência. Para muitos, esta reforma solidária, apesar de ser ideal, é bem mais difícil de ser aprovada, por ser ampla e envolver questões de patrimônio e renda. Ela retira
a carga tributária da base consumo e joga no patrimônio e renda, o que é correto, mas isso envolve uma série de interesses no Congresso e que os estados entendem que o adequado seria avançar no segundo momento com esse deslocamento de consumo para patrimônio e renda. Com base nisso, os estados focaram na proposta em que atuaram tanto os estados como a que está na Câmara e no Senado, na base consumo. Segundo o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado, o principal objetivo dessa audiência pública é alertar a população sobre a importância de debater o tema da reforma tributária. O Brasil hoje é um país extremamente desigual na cobrança de impostos, prioriza a cobrança sobre bens e consumo, o que deixa todo mundo igual. Ou seja, a carga tributária que incide sobre a compra de alguém que ganha muito dinheiro e sobre alguém que ganha apenas um salário mínimo é a mesma. Então, a nossa proposta do fisco brasileiro, fisco estadual e o fisco federal, é no sentido de inverter esse polo, passar a cobrar mais de quem ganha mais e quem tem mais patrimônio e passar a cobrar menos de quem ganha menos. Entre os diversos pontos debatidos, uma das principais mudanças apontadas é a redução dos impostos sobre o consumo. Reduzindo a carga tributária sobre o consumo, isso dá maior poder de compra para as pessoas, dá mais competitividade para as empresas, os produtos delas e os serviços ficam mais baratos e elas podem competir com produtos que vêm de fora. Isso é que tem que ser mudado. A gente vai para um rápido intervalo e na volta o Fisco em Pauta detalha o novo regime atacadista que entrou em vigor em setembro para estimular o crescimento do setor. Você sabe como funciona a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte? A Casa do Povo é composta por 24 deputados. São eles que cuidam da elaboração das leis, da fiscalização do Poder Executivo e do julgamento dos atos de competência estadual. Temas de interesse como saúde, segurança, educação e finanças são debatidos nas audiências que acontecem no auditório. No plenário, os deputados cumprem a importante missão de debater os desafios do Estado e apontar soluções. E as leis? Os projetos que tramitam na Assembleia são de autoria dos deputados, dos poderes ou da própria população. Eles são analisados pelas comissões da Casa e votados em plenário. Assim, nascem as leis. E tem mais. O Poder Legislativo oferece ainda atendimento gratuito no PROCON, na Assembleia Cidadã e Cultural e na Escola da Assembleia. Tudo isso você confere nos canais de comunicação da Casa. A Assembleia Legislativa, sempre ao seu lado. Estamos de volta com o Fisco em Pauta e chegou a hora do nosso Giro de Notícias. O Fisco Estadual participou do ato público organizado pelo Fórum dos Servidores para cobrar mais uma vez um posicionamento do governo em relação aos pagamentos das folhas salariais de novembro, dezembro e o 13º de 2018, além da data de pagamento do 13º de 2019. Também fez parte da pauta dos auditores o respeito à cronologia do pagamento dos atrasados e a necessidade de investimentos na Secretaria da Tributação. Durante a mobilização, uma representação do Fórum dos Servidores foi recebida pelo chefe da Casa Civil, Raimundo Alves. Ele ouviu as reivindicações e os servidores ainda solicitaram uma nova audiência com a governadora Fátima Bezerra. O presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais, auditor Roberto Fontes, recebeu a medalha Mérito 70 anos do Conselho Regional de Contabilidade, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelo Sindiferne à sociedade norte-riograndense. O auditor fiscal Edinaldo Barbosa, diretor da 2ª URT em Nova Cruz, também foi homenageado. E o governo do estado confirmou que vai pagar no dia 14 de dezembro o salário integral para quem ganha até R$ 4.000 e para os servidores dos órgãos da segurança pública, além de 30% do salário de quem recebe acima dessa faixa salarial. No dia 30 de dezembro,
Será feito o pagamento do restante de quem ganha mais de R$ 4.000 e o salário integral dos servidores dos órgãos com arrecadação própria. Sobre o 13º salário de 2019 e os atrasados, ainda não há uma data certa definida, já que o governo aguarda a entrada de novos recursos. Em vigor desde setembro, o novo regime atacadista estadual traz novas regras para o setor e tenta estimular o crescimento no comércio do atacado. O antigo regime especial de tributação para os atacadistas do Rio Grande do Norte ainda não estava adaptado aos moldes da legislação de outros estados do Nordeste. A defasagem em relação à lei estava se tornando um problema econômico que pedia medidas efetivas de ajustes e resoluções, já que os negócios começavam a migrar daqui para outros estados. O novo regime já acontecia em estados vizinhos, como a Paraíba e o Ceará, por exemplo. Agora, com essa nova atualização, o Rio Grande do Norte passa a ficar mais competitivo em relação aos demais estados do Nordeste. O modelo anterior, ele taxava mais na entrada, então significava que as empresas, ao comprarem de fora, se fossem revender isso, já estariam oneradas. Tornava menos competitiva a empresa local. Nós fizemos foi diminuir a taxação na entrada e regulando esse imposto apenas na saída. Se ela vender para fora, ela passa a ter uma taxação bem menor. Dessa maneira, nós estimulamos que tanto as empresas locais vendam mais, para outros estados, inclusive, como empresas novas venham se instalar aqui para distribuir para outros estados, principalmente da região Nordeste, com uma carga menor e assim tendo mais competitividade. Em vigor desde setembro de 2019, a nova legislação vem exatamente para corrigir essas falhas e retomar o crescimento do setor aqui no estado, principalmente para as vendas pela internet, que também perdiam mercado em função da antiga legislação. Para entender um pouco mais sobre a nova lei em vigor, a Secretaria de Estado da Tributação realizou um seminário com a participação de auditores fiscais, atacadistas e contadores, que aproveitaram o evento para tirar as dúvidas sobre o assunto. É uma questão que envolve as empresas, o comércio. Estava havendo um certo ruídos, que os outros estados tinham uma legislação mais adequada, e aí os nossos técnicos se debruçaram sobre essa questão dos atacadistas e fizeram um mecanismo para facilitar essa situação. E aí o que houve? Houve essa adesão, que até nos surpreendeu, porque as pessoas estavam sedentes desta informação. O evento contou com a parceria do Sindiferne, onde foi realizada a palestra, e do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte, entidade envolvida diretamente na execução da nova lei e parte interessada nos detalhes da nova legislação. Esse engajamento social é muito importante para a gente mudar a conscientização, para a gente ajudar no soerguimento do Estado. Fortalece muito os vínculos que, embora estejamos em posições antagônicas na sociedade, como personagens sociais, somos vítimas e atores de todo esse cenário socioeconômico do nosso Estado e do Brasil como um todo também. E o Fisco Estadual também está promovendo uma série de debates sobre os aspectos da gestão tributária na Secretaria de Tributação. A atuação do Conselho de Recursos Fiscais e a reestruturação da fiscalização da Secretaria Estadual de Tributação no Rio Grande do Norte foram os temas das palestras no evento com caráter técnico voltado principalmente para contadores, economistas, advogados e contribuintes. O auditor Derance Amaral foi quem abriu o evento, explicando o funcionamento do CRF. Vamos falar da representatividade que o Conselho de Recursos Fiscais da Secretaria de Tributação possui como retorno à sociedade. Qual o retorno que ele dá à sociedade, qual a perspectiva que inclusive a sociedade tem do trabalho, do produto do trabalho do Conselho de Recursos Fiscais, que é, na verdade, julgar processos, recursos impetrados na primeira instância administrativa, e recursos, tanto recursos que trata de impugnação ao lançamento do crédito tributário, assim como também os recursos voluntários. O combate à sonegação e uma maior eficiência na arrecadação tributária exige investimentos na estrutura adequada. Tárcio Cabral destacou as ações da reestruturação da SET. Já tivemos oportunidade de em outros momentos, outras palestras, seja nos sindicatos de classe, no CRC,
falar sobre essa reestruturação da fiscalização no todo. Hoje a gente vai dar uma ênfase à fiscalização contábil. É uma inovação aqui no Estado, no Brasil já se vem há algum tempo trabalhando e nós estamos acompanhando essa demanda nacional e instituímos um núcleo de fiscalização contábil e a gente vai focar nisso, apresentar aos contadores esse novo viés de fiscalização da Secretaria de Tributação. O Dia do Servidor Público já passou, mas no Fisco a data sempre merece destaque e homenagens. Teve até festa promovida pelo Sindiferne e Asfarne, que a gente mostra aqui. A festa foi linda. A sede campestre de Macaíba ficou lotada com mais de 250 associados, Asfarne, filiados, Sindiferne e familiares, que comemoraram juntos o Dia do Servidor Público. Mais um evento que fazemos em parceria com o nosso sindicato. Esperamos aqui algo em torno de 300 filiados e associados das duas entidades. Eu não tenho dúvida que no próximo ano estaremos fazendo novamente esse evento de uma forma em que não tenhamos mais qualquer tipo de problema junto com o Poder Executivo. O cantor Messias Paraguai levou sua banda para animar o ambiente. A variedade no buffet de churrasco, o chopp gelado e as caipirinhas deram ainda mais sabor ao evento, que foi prestigiado pelos presidentes e diretores das entidades organizadoras. Vamos juntos sempre, Asfarne, Sindiferne, sempre pensando em benefício dos seus associados, pensando em prestar um serviço que é obrigação dessas duas entidades, proporcionar um ambiente de paz, de tranquilidade aos nossos associados. Parabéns, Asfarne, parabéns, Sindiferne e os seus associados. As crianças puderam se divertir nas piscinas do Parque Aquático, recém-reformado, com recuperação do tobogã e demais brinquedos do espaço. E o campo de futebol recebeu a primeira partida do servidor público, com disputa entre o time da AGN e a Secretaria de Estado da Tributação. O placar ficou em 2-1 para os jogadores da Agência de Fomento do Estado. Realizamos um amistoso hoje com a Agência Estadual de Fomento, um momento de lazer, confraternização, comemorando principalmente o Dia do Servidor Público, aquele agente responsável que realiza na ponta as atividades essenciais do Estado. Por isso, em nome de todos os servidores públicos do Estado, quero parabenizá-los e pedi-los que continuem sempre com o espírito de servir, com o espírito de compromisso, de responsabilidade. Afinal de contas, todos nós desejamos um Estado, um país melhor para se viver. E depois de ver essa comemoração toda, a gente convida você a se filiar à Asfarne, a Associação dos Auditores Fiscais, para aproveitar todas as vantagens de ser um associado. Você já é associado à Asfarne? Que tal ter 33% de desconto para o Day Use e 10% para hospedagem no Hotel Vila do Mar? 15% de desconto para hospedagem no Praia Bonita Resort? Acesso livre para o Day Use no Hotel Termas e 10% para hospedagem. Mas não para por aí. Associado à Asfarne conta com os melhores valores do mercado para o plano de saúde Unimed. E ainda tem convênio com a Uniodonto, que oferece atendimento em todo o RN com desconto de quase 50% nas mensalidades. Além disso, você pode se hospedar em todas as sedes das associações filiadas à Febrafit, com valores super reduzidos, em Cabo Frio, Florianópolis, João Pessoa, Guarujá e muito mais. Seja associado à Asfarne, fortaleça o Fisco RN e ganhe um mundo de benefícios em lazer, hospedagem e serviços. Ligue 3206-5756. Por hoje é só. Obrigada pela companhia. O Fisco em Pauta fica por aqui, mas você pode conferir todas as reportagens no nosso site www.sindiferne.org.br ou no canal do YouTube Sindiferne. A gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau.